Senhoras e senhores, estamos ao vivo, diretamente de Orlândia, na Flórida, para mais um DR Podcast. Nossa, eu adoro a sonoplastia, cara. Sejam muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração. Como vai você hoje? Você está bem? Graças a Deus, tô ótima. Como vai o seu coração? E não é no sentido romântico da palavra. Eu tô bem, eu acho que eu tô bem. É? Treino, faço dieta. Isso é legal, isso é importantíssimo. E você, Coach Rubens, como está o seu treino e a sua dieta? Olha, e o eu seu tenho pra coração? dizer que o meu coração tá ótimo. Fiz exames no ano passado, estou bem, vou fazer no Brasil de novo. E hoje a gente vai ter uma aula com um cardiologista. Não é? Doutor Ricardo Camarinha. Exatamente. Seja Aplausos. muito bem-vindo. Doutor, obrigado, viu? Obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que vai ser muito agregador, pessoal, aqui hoje. Eu que agradeço o convite de vocês. Legal. Vamos começar do começo, então. Quem olha hoje um cardiologista com a história que o senhor teve, o senhor vai contar aqui hoje, mas como que surgiu isso na sua vida? Quem que é o Ricardo Camarinha antes da medicina? Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, me criei, estudei no Rio, filho de militar. Meu pai era da aeronáutica e desde pequeno, acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse ser médico. É mesmo? Mas não teve alguma influência? Não tem, ninguém da família é médico. Uau. Caraca! Não tem nenhum médico. Meu pai militar, minha mãe dona de casa, e eu sempre quis ser médico e seguir esse caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou filho de militar também. Meu pai, infelizmente, já faleceu. Mas... Inclusive, faleceu do coração, né? Foi, morreu do coração. Mas a vida inteira ele quis que eu seguisse o caminho dele. A vida inteira ele quis que eu fizesse AMAN, Agulhas Negras, que eu seguisse por esses caminhos do militarismo. E eu nunca fui, apesar de eu admirar demais, gostar muito daquilo, nunca fui, pra mim, o caminho que eu quis seguir. Seu pai te pressionou pra isso também ou não? Eu fui militar. Ah lá. Mas não seguiu. Sem pressão. Não, ele não pressionou, não. Ah, que eu bom. fiz medicina lá na Federal do Rio de Janeiro e me formei, aí fui fazer residência, então eu entrei como médico da aeronáutica e fiquei uma carreira inteira também como médico da aeronáutica, trabalhando na UTI do Hospital do Galeão. Sim. Trabalhei em Brasília também na UTI. Eu e mais um colega fizemos a primeira UTI aérea da Força Aérea, que Uau. hoje já transportou mais de 1.000 pacientes, já salvou mais de 1.000 vidas. Uau. Nós fomos os criadores, tem muitos anos atrás. Interessantíssimo isso. O que faz de uma UTI uma UTI? O que tem num quarto de UTI que não tem num quarto convencional? Para o pessoal que é leigo entender. O quarto convencional. Hoje você tem vários tipos num quarto de atendimento. Tem o quarto simples, que praticamente não tem nada, o paciente está lá em observação ou em tratamento. Não tem maquinário assim, não tem maquinário. Tem outros quartos que a gente pede. A internar, mas eu quero monitorização contínua. Ok. Mas não tem atendimento de enfermagem nem de médico o tempo todo pronto para atender. E a UTI, não. A UTI é aquele local que as pessoas têm a falsa impressão que vai para a UTI para morrer. Para morrer. Verdade. E é exatamente o contrário. Vai para a UTI para viver. As indicações de UTI são cada vez melhores em termos de não ser o lugar que a pessoa vai lá para morrer. Hoje, as doenças terminais não se manda mais para a UTI. Deixa no quarto, que a tendência é que você acabe uns dias assim, junto com a família, com conforto, não pode sofrer. Pô, interessante. Mas a UTI é exatamente para... E aí, então, eu me formei, residência, entrei para a aeronáutica. Quando terminei o curso, eu fui ser instrutor da Academia da Força Aérea. Durante 2 anos, eu dava o curso de medicina de aviação para os futuros pilotos. Que é um curso bem interessante. Tanto que todo acidente de aviação que vai ser investigado tem sempre o fator humano envolvido. Então, tem sempre um médico envolvido
nas investigações, não é só o perito que vai lá. Entendi. Aí fiquei lá 2 anos, quase 2 anos, voltei para o Hospital do Galeão, na UTI. Aí fui convidado para montar a UTI e a emergência de um hospital de Força Aérea de Brasília. Aí eu fui para lá, montei, hoje funciona, e a vida foi seguindo. Fui também para trabalhar no hospital universitário, era o preceptor e instrutor em residente de cardiologia, responsável pelo pré-operatório. E fui seguindo, e convite, montei uma clínica. E isso no Rio mesmo? Não, em Brasília. Ah, isso em Brasília. Já em Brasília. Já. Sim. Lá em Brasília. Aí montei também uma clínica. Aí pela aeronáutica teve um convite. Eu acabei ficando 8 anos como médico pessoal do presidente Fernando Henrique. Entendeu? Uma pessoa que eu tenho muito respeito e muito carinho. Depois acabou o governo dele, eu saí, voltei para a aeronáutica. E cuidando Aí me aposentei na aeronáutica, e teve o convite do Bolsonaro para ficar com ele durante um período. Fiquei 3 anos, saí e estou aqui nos Estados Unidos. A família, há 7 anos atrás, pensou em... Vamos ficar 1 ano lá para minha filha aprender inglês. Mas daí vem para a Irlanda para aprender inglês. Eu sei que sua filha consegue, que ela e aí vieram e nunca mais quiseram sair. Esse 1 ano virou quantos? Já são 7. E eu nunca botei na parede. Ou ficar aqui ou vai comigo. Eu acho que eles iam escolher ficar aqui. Então é melhor. Mas o senhor gosta aqui? Gosto. Aqui tem diferente, não? Mas para quem é médico, eu vivi minha vida toda em hospital, doente grave, politraumatizados. Para ter uma ideia, durante 2 anos, eu era uma emergência do Miguel Couto, do pronto-socorro do Miguel Couto, você conhece? Sim. Então, acostumado ao dia a dia, e vem para cá, e aqui a gente não consegue, tem as regras do país de validação, aqui, né? que são rigorosas. Eu também não acho errado, porque no Brasil, para você ter uma ideia, agora recente, eu estava lendo que de todos que fizeram a prova para revalidar medicina no Brasil, só 2,3% passaram. Como? Peraí, de estrangeiros que... Não só de estrangeiros. Você tem muitos países que, na América do Sul mesmo, que o menino vai lá, entra na universidade, faz o curso, e depois ele quer voltar para o Brasil e quer que o diploma dele seja validado. Sirva. E eu acho que com certeza não pode ser assim, não pode valer. Tem que ter um critério. Sim. Né? Então eles vão para, sei lá, Argentina. Eu ouvi dizer que eles fazem muito curso de medicina ali na América do Sul, que é mais barato. Santa Cruz de la Serra, por exemplo, eu me lembro direitinho uma vez, numa viagem com o presidente, uma manifestação na frente, ele ainda brincou, falou assim, depois ele falou assim, um monte de colega seu querendo que valide o diploma deles quando se formarem para trabalhar no Brasil. Me perguntou o que eu acho. Eu acho que você tem que ter critérios rigorosos da mesma maneira que todos os lugares têm. Mas hoje ainda eles continuam fazendo isso? Estudando fora? Isso continuam. Isso é muito comum. Mas daí valida no Brasil. Não. Então, aí tem esses critérios. Só 2, mas eles não sabem disso? Não, amor. Você entendeu que esse pessoal sai, você se forma, estuda, e para você validar o diploma no Brasil, você precisa passar fazer uma prova. adequação, fazer uma prova. E eles não passam. Não passam. Então, e eles continuam saindo. Tipo, para muita gente, o importante é ter um diploma. Aí pessoas ficam trabalhando fora. Né? Muitos desses países não têm vestibular. Mas peraí, esse pessoal fica no Brasil trabalhando ilegalmente com medicina? Não, eu saiba, fica no país fica no país que eles fizeram. Eles ficam no país que fizeram. Mas eles não têm, por exemplo, um problema com a não nacionalidade? Ou existe uma flexibilidade com relação a visto para esses profissionais lá? Deve ser que nem aqui, se você cumprir todas as exigências de você ter o green card, você tem um visto para... Eu acho que deve ser normal.
Entendi. Né? De você poder trabalhar no lugar. Todos nós aqui acabamos tendo a chance de poder trabalhar aqui nos Estados Unidos. Claro. Ele tem essa grande vantagem. Ele permite você de... Agora, o que te faz pensar... Eu concordo que tem que ter, sim, regras muito bem estabelecidas de como você validar o seu diploma em outro país. Mas o que te faz pensar que, especificamente, a medicina gera esse disparate? Porque eu consigo entender, por exemplo, o direito. O direito norte-americano com o direito brasileiro são completamente diferentes. Especificamente porque aqui cada estado tem as suas leis, tem as suas normas. Então, você tem o problema, inclusive, de você, quando muda de estado, você ter que revalidar o seu diploma ou ter que cumprir horas adicionais no direito aqui dentro, que dirá entre países. Agora, a medicina, não. Né, doutor? Estou errado? Ou, por exemplo, as condutas que vocês... cardiologistas adotam no Brasil são muito diferentes dos Estados Unidos? Negativo. Inclusive, hoje eu estava conversando ontem com um oncologista lá do Brasil a respeito de um paciente, de uma conhecida aqui que está com um problema. Ele ainda falou assim, Camarinha, os protocolos hoje, o que você faz aqui para tratar o câncer de mama, você trata nos Estados Unidos, você trata no Japão. Então, hoje existem protocolos. E hoje a medicina é muito baseada em evidências. Hoje a medicina não é mais baseada na experiência individual das pessoas. No meu tempo, lá no fundão, os meus professores eram que escreviam os livros. Então, o que ele falava era lei. Hoje, são os estudos que mostram se uma conduta é eficaz ou não. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, na minha experiência, tomar isso aqui é ótimo. Entendi. Não vai funcionar. Deixa eu interromper rapidinho. Doutor, o senhor pode vir um pouquinho para a sua esquerda, por favor? Tá vazando um pouquinho na câmera. Melhorou, Steph? Não, continua, coach, na verdade. Então, mais para a esquerda, é isso? Então, na verdade, tá... Liga seu microfone, meu queridão. Na verdade, a altura tá pegando embaixo da câmera, na verdade, da Dorinha, sabe? Tá, mas ele tá todo na câmera? Você não quer puxar... Se puxar ele vai sair da câmera? Não vai se ele for por lado, quer ver? Eu vou ter que te mostrar pra você entender. Olha lá, tá vendo? Tá embaixo. Entendi. Não, então se ele vier pra esquerda vai funcionar. Mas aí, ó, quer ver? Se ele for mas ele pra sai da esquerda, câmera ele dele. vai sair da câmera dele, Não, mas eu arrumo a câmera dele, é mais fácil, não é? Tá bom, pode. Vem pra cá, doutor, um pouquinho pra sua esquerda. Mais, um pouquinho mais. Aí eu consigo virar da Dora um pouquinho também. Pronto. Obrigado, gente. Desculpa aí a parada. Mais fácil, né? Ainda bem que não é ao vivo. Mas se fosse ao vivo, ia rolar do mesmo jeito. Põe a dele pra gente ver. Olha lá, ó. Que beleza. Viu? E esse mosquito aqui? Que eu faço com ele? Rapaz, um mosquito. Aqui. No meio do ar-condicionado. Cadê sua varinha de matar mosquito? Ah, ficou? Então, beleza. Tá melhor? Tá. Deu? Tá jóia. Completando a sua pergunta, a gente fica pensando, né? Por que eu que tenho 40 anos de formado, Pois é. tenho títulos, mestrado, e eu e mais um monte de gente, vem para cá, você não pode exercer a medicina. Aí você vai, já, assim, eu conversando com médicos aqui, que são um médico de família, ele revalida o título dele em Porto Rico por 1 ano e pode atender, mas também tem uma série de limitações. Ele tem o limite onde ele pode alcançar. Não é um médico pleno. Entendi. E isso também não é muito... Eu tive... Onde foi? Não sei, no Kuwait, ou se... Não me lembro onde eu estava. Eu almocei, estava com a ministra da Saúde, não sei se é do Emirado, não sei de onde que era, que disse que os médicos lá, eles também têm letras. Tipo assim, tem um médico que é letra A, tem um médico que Eles são categorizados. que até onde eles podem ir. Você chega, você pode pedir uma coisa X, mas não pode chegar e trabalhar dentro de um hospital. Você tem as limitações. Sim. Eu não sei bem, mas Sim. não é só aqui, não. Ô, Steph, abre a porta aqui um pouquinho. Tem um mosquito aqui, cara. Deixa ela aberta um pouquinho. Não tem problema, não. Aí tá bom. Sobre essa questão especificamente, eu acho bem interessante o fato de que os Estados Unidos, ele não é nem porque ele não confia,
mas é porque eu vejo que é como uma engrenagem do que eles precisam ou não. Porque a enfermagem, doutor, não tem barreira. Nem fisioterapia. Nem fisioterapia. Porque existe A uma farmácia carência. também não. Farmácia Existe uma precisa. carência aqui, então esses profissionais eles aceitam do Brasil, assim, com muita facilidade. Inclusive dando a possibilidade do green card. Não sei se com muita facilidade, mas o médico eles também precisam. Entendi. Eu sei que eu tenho um grupo aqui de médicos aqui na Flórida, amigos, assim, conhecidos, que estão vindo para cá, deixando o Brasil, pessoas com qualidade, eles estão fazendo cursos, estão para poder fazer alguma coisa. Entendi. Mas eu acho que os Estados Unidos, ele precisa de médicos. Precisa de médicos. Dentista também, né? Eu acho que precisa. O dentista também leva. Ele leva 2 anos para. Mas o médico leva quanto tempo, você acha? Aí Depende. Aí varia. Conheci outro dia um médico aqui que está querendo até que eu seja consultor das clínicas dele. Ou seja, eu não vou atender. Sim. Mas eu posso ser um consultor. Dirigir. Posso ser uma segunda opinião. Ele disse que você pode demorar até 8 anos para você... Até 8 anos. Não é isso que eu vejo. Eu vejo que você tem que fazer as provas. São 3 steps e não são provas fáceis. Você imagina... Eu hoje, depois de 40 anos de formado, tenho que estudar química... Sim, princípios básicos, biofísica, né? E tal. Coisa que eu não me lembro de mais nada. Se fosse uma prova específica para a sua especialidade, seria muito fácil. O dentista, a mesma coisa. O que a gente vê aqui é que chega o dentista, normalmente hispano, vai trabalhar numa clínica odontológica, fica responsável pela higiene bucal, quase sempre a gente vê isso, faz um curso e durante o trabalho ela vai fazendo o curso dela de botar como dentista e normalmente leva 2 anos e paga caro. Assim, paga caro por isso. Paga caro por isso. Sim. A gente tem... Quem mora aqui há muito tempo, o senhor está ao mesmo tempo que a gente aqui, a gente começa a notar algumas diferenças da medicina do Brasil com a dos Estados Unidos com relação ao approach. Né? A como o médico norte-americano não consegue estabelecer uma relação com o cliente mesmo. E como no Brasil isso é tão... comum já. Não seria porque quem realmente atende a gente é a enfermeira, né? Pode ser. Porque a enfermeira faz todas as perguntas, tipo, ela mastiga, aí o médico vai lá e já passa o remédio que tem que ser, Tem coisas, né? que eu falo do dia a dia, na conversa, eu não vou falar aqui. Sim. Que não dá, né? Mas é exatamente isso. Você chega no hospital, o médico... Tudo limpíssimo, uma cadeira. É um hotel, né? Aí vem não sei quantas pessoas, sempre com o seu laptop, o carrinho com o laptop. Exato. Para fazer as mesmas perguntas que fez. Né? E depois de um tempão, né? O médico, de repente, dá um alô ali. Pode aparecer. Pode ser que ele apareça. Pode ser que apareça se ele estiver bem humorado. Sim. O fato de examinar, né? A gente teve algumas experiências aqui. Minha esposa já internou uma vez aqui. Eu já tive assim, indo ver alguma pessoa que estava e tive discussão com o médico. Como aqui não é ao vivo, eu vou contar, depois a gente vê se pode ou não sair. Tá bom. Mas tinha um menino que estava com dor abdominal há quase 2 dias. Eu fui lá 2 vezes e ele continuava gritando, menino muito próximo, aí o cirurgião estava lá, eu falei assim, faça uma tomografia, provavelmente vai ter tá obstruído, ele vai ter que operar. Ele ignorou da primeira vez, na segunda eu falei de novo, aí ele mostrou uma foto dele, falou assim, sabe quem é essa pessoa aqui? Era ele com o Mourão, que era o vice-presidente do Brasil. Você sabe quem é essa pessoa? Eu falei, sei, é o vice-presidente. Assim. Eu fui dar uma palestra no Sul e ele que abriu a minha palestra, ou seja, dizendo assim que ele era um cara muito especial, né? Aí você não mostrou a foto do presidente. Aí eu peguei meu celular e falei assim, e você sabe quem é esse cara aqui? Eu sei quem é. É o chefe do cara. Chefe desse cara.
Sensacional. Ele fez a tomografia, estava obstruído. Tava mesmo? Só. E no dia seguinte ele veio pedir desculpa e me chamou para passar visita nos pacientes quando eu quiser, junto com ele. Né? Sensacional. É, mas bacana. Olha. Pelo só. menos ele fez Bacana. isso de... Sim, mostrou humildade. Mas ele foi... Mas, Sim. Então isso aqui... E você tem um lugar que você vai... Às vezes é uma menina novinha, você não sabe nem se é médica ou se é nurse. E você fala, ela ignora simplesmente o que você fala. Sim. Mas isso também tem no Brasil, isso tem em tudo Pois que é é, lugar. Você tem. chega, tem um moleque atendendo, se acha que é médico, se acha o Deus. Sim. E você vai Existe falar... mesmo, né, uma coisa... E eu não sei nem dizer historicamente, eu sou bem curioso sobre isso, mas eu não sei dizer historicamente por que o médico ganhou essa conotação na sociedade, no Brasil, dele ser realmente um destaque social no meio dele, você entendeu? Eu não noto isso aqui, por exemplo. Essa é uma parte que eu acho que o Brasil não peca, mas tem como característica. Tipo, o médico ele é muito descolado da realidade normal dos indivíduos, né? Talvez um pouco menos hoje, mas pelo menos quando eu... Mas você fala perante a sociedade, porque a sociedade vê, né? Não o que ele realmente é, porque ele é realmente especial. Não, né? óbvio, não, pelo amor de Deus, eu sou fã da medicina. Mas o que eu digo é esse tipo que o doutor acabou de caracterizar aqui. É esse cara que acabou de sair às vezes no mercado e que, nossa, eu sou médico, meu Deus, não sei o quê. Você nota isso? Nota, e você nota também que de um tempo para cá, a medicina é diferente. Eu nunca fiz da medicina, vamos dizer assim, um negócio. Sim. A medicina para mim sempre foi Uma vocação. uma coisa que eu gostava. E você vê que tem muita hoje mídia, canais, esse negócio de falar, para mim, eu sou meio avesso de ter um canal, tenho histórias e tenho coisas muito interessantes, mas eu sou meio avesso de... Não sei se eu me subestimo ou se outras pessoas se superestimam. Até hoje eu não cheguei Mas eu acho que Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o senhor se subestima. O senhor tem que dividir com todo mundo, porque motiva mais o pessoal, né? De repente, o senhor conta uma história e todo mundo tem uma história, né? Boa. E... Doc, você sabe o que eu passei? Eu passei o seguinte, eu tenho 40 anos, eu não sou tão velho, mas também não sou mais um garoto. Faz muito tempo que eu estou envolvido na minha área, que é o fitness. E uma vez eu ouvi de uma grande atleta minha a seguinte frase. Eu fiz uma crítica a um rapaz que estava na internet ensinando sobre nutrição e treinamento. E ela falou assim, mas ele está fazendo mais pela população do que você, porque ele pelo menos liga a câmera dele e ele compartilha o pouco que ele sabe, você não fala nada. Nesse momento eu me dei conta de que, peraí. Então, talvez eu não seja lá grandes coisas, mas eu acho que eu posso ajudar muita gente com o que eu sei. Eu acho que hoje, essa possibilidade que nós temos com a internet, e talvez o primeiro passo está sendo dado aqui. O senhor está aqui, aceitou o nosso convite. O senhor está dando a oportunidade das pessoas entenderem e aprenderem com um cara que somou conhecimento único, ímpar, ao lado de pessoas incríveis, com projetos magníficos. Implantar UTI num avião. Não é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer. Na Força Aérea. Na Força Aérea, né? Então eu acho sim que... é um projeto que continua até hoje. Está até hoje. Muito. Nossa, viaja o tempo todo. Sim. Eu acho sim que profissionais como o senhor deveriam estar na rede. Mas, voltando ao assunto agora... Tem dois assuntos, antes de eu entrar nessa coisa dos presidenciáveis, que é muito interessante, eu adoraria saber como que é trabalhar com o presidente da República, né? Eu queria fazer duas perguntas que estão muito vigentes agora. A primeira delas foi um pronunciamento do CFM no Brasil, em que eles soltaram essa nota de que eles iriam proibir a prescrição de hormônios para fins estéticos, sendo que já era proibido. Nunca foi liberado isso, na verdade, né? Sendo cardiologista, eu acho que usar o hormônio esteroidal para fim qualquer que seja, já é por si só uma sobrecarga, já gera uma sobrecarga cardíaca. O senhor teve alguma experiência com isso? E qual que é a sua opinião com relação a esse pronunciamento? Eu tenho muito paciente que usa e fala para mim, não se meta, porque eu vou continuar usando e me sinto bem à beça. Entendi. Né? A reposição hormonal é um assunto que nem... vinho, chocolate, ovo, faz bem ou faz mal. Entendi. Para você ter uma ideia, em torno de 1995, começaram a ver que, assim, a mulher entra na menopausa, tem um monte de
de sintomas e a mulher ela tem uma hora que ela aumenta a incidência de doença cardíaca, ela até ultrapassa o homem em problemas cardíacos. Aí alguém falou assim, bom, vamos dar hormônio para a mulher, porque nós vamos proteger o coração, não aumenta o risco de câncer de mama e diminui fratura por osteoporose. Poucos anos depois, pouca coisa, suspenderam até os trabalhos mostrando que aumentava a incidência de câncer de mama, melhorava a fratura, mas isso outros medicamentos faz, e aumentava o risco de trombose e não mexia em nada na proteção do coração. Os trabalhos todos mostram que você repor testosterona e tal, ele não diminui. Para você usar para proteção do coração, a minha parte, eu sou contra. Ah, sim. Eu sou a favor de que eu estou vendo a mulher cada vez hoje mais usar testosterona. Diretriz recente, você pega a revista de Cleveland recente, mostra que só tem uma indicação assim precisa da mulher repor testosterona. A mulher que é hipoativa do ponto de vista sexual. Entendi. Ao contrário do homem, você usa testosterona, sua força muscular aumenta, seu vigor e tal. Na mulher, os trabalhos não mostram isso. Apesar de, na prática, a gente observar. A gente observa. Na verdade, é bem disso. consenso entre nós. Uma área que avançou muito foi a medicina esportiva no Brasil nos últimos 5 anos, né? O crescimento do fitness Muito. proporcionou isso. É meio que consenso já entre nós que somos profissionais que, cara, você quer usar hormônio por qualquer que seja o seu fim, você precisa saber que isso é deletério para sua saúde cardíaca, né? É deletério para a saúde cardíaca. Então, eles já entram meio que sabendo. E é interessante o senhor mencionar isso, porque normalmente o usuário, ele chega exatamente assim pro médico dele. Olha, eu vou usar... Pode falar o senhor vai trabalhar na contenção de danos. E eu tenho paciente hoje está com 70 e tantos anos, que continua a tomar hormônio e há 15 anos fala para mim assim, não se meta assim, eu vou continuar tomando o meu hormônio. Sim. Não aconteceu nada. Mas quantas pessoas a gente não faz um risco cirúrgico, é um câncer de mama, é um câncer de ovário e tal. Sim. Será que tem relação? Acho que tem. A testosterona no homem, vocês botam testosterona em 3.000. Exatamente. Eu sinceramente... 5.000. Eu não... Meu Deus. 5.000. O Dallas McCarver, E eu não entendo. Um fisiculturista americano chamado Dallas McCarver morreu, se eu não me engano, em 2019 ou 2020. E ele era um jovem de 26 anos. Ele era conhecido como uma grande promessa dentro do esporte, porém também conhecido como abuser, um cara que usava hormônio desenfreadamente. E ele morreu, ele faleceu, ele teve uma síncope em cima do prato de comida dele, né? Muitos atribuem ao uso de insulina também, mas quando eles foram fazer os exames dele pós-mortem, ele estava com uma testosterona de quase 12.000 nanograma por decilitro. Então, realmente, até pra mim, viu, doutor, que tô no meio há muito tempo, é assustador de ver uns caras fazer uns negócios desses, sabe? É controverso. Eu indico, normalmente, ontem mesmo, por vídeo, atendendo um paciente, está com a testosterona baixa, 100, Sim. jovem. Aí eu acho que você tem que usar. Até quanto você acha que Eu acho que o mínimo de indicação é em torno de 200. E você vê que você usa essas drogas que duram, às vezes, 3 meses, é melhor do que aquela que eu curto tempo, que tem que ficar toda hora. Você vê uma resposta muito boa. Então, eu acho que vale a pena você botar... Você deixar em 700. Deixar dentro do normal. Você fez agora o exame seu de... Fiz. Deu quanto? Poxa, sempre dá baixo. Quanto? Eu preciso de reposição. Quanto que deu? Eu faço reposição desde 2000 e... Quando eu cheguei aqui, 2018 eu comecei, eu fui obeso. E durante o meu período de obesidade, quando jovem, eu também fiz uso de hormônio sem controle nenhum. E ali para os meus 33, Mas você nunca 34... abusou, né? Nunca cheguei nem perto disso. Mas tomei alguma coisinha ou outra. E aí com 33, 34 anos... Eu também acho que mais que ele por competir, sem né? dúvida, Porque eu competi. sem dúvida. E aí, por ter sido obeso por muitos anos e ter emagrecido, eu tive uma diminuição do meu eixo. Então, eu produzia 70,
120, sabe? E aí eu passei numa clínica aqui e comecei a fazer reposição. Mas recentemente eu parei de novo. E aí eu quis dosar. Não vi quanto que tá, mas Você deve faz estar nessa casa. colocando na pele aquele? Não faço PET, eu faço injetável mesmo. Injetável. Eu uso cipionato e testosterona. 200 miligramas uma vez por semana. Isso me mantém, quando eu tô fazendo certo, isso me mantém na casa mais ou menos de 900. 1000, aí eu dou uma moduladinha, espero um pouco mais, ele aumenta o espaço da dose. Mas. A grande saber dúvida, quanto que a era a grande sua. dúvida era se... Você não chegou a ver a sua? Não vi ainda. Mandei direto pro médico. Será que aumenta o incidência de câncer de próstata? Pois Será é. que aumenta a incidência de câncer de fígado? Sim. Não parece que de próstata cause. Mas você tem que estar sempre de olho Sim. no fígado, nos seus exames todos. A medicina essa de você repor é uma coisa... O senhor, como cardiologista, então, se entra um paciente, homem ou mulher, e fala, doutor, eu uso hormônios esteroides, quais são as suas preocupações, então, com esse cara? É isso? É fígado? É fígado, você acompanhar a parte de riscos de... Colesterol, né? Colesterol de aumenta. tumores, você ter alterações nos lipídios, alteração de pressão. Eu acho que... Sim. Pra você ter uma ideia, né, toda mulher... Que a mulher... Parando um pouquinho, a mulher é tão enrolada que até as Já doenças... concordei. Eu já concordei. Tá ouvindo já aí, né, Gabi? concordei, É já. verdade isso? Já concordei. Até as doenças nas mulheres, elas são completamente diferentes do homem, assim, em muita coisa, né? Tem um artigo recente de uma revista dizendo que a mulher não é um homem de 70 quilos, o organismo dela é completamente diferente, né? Só a mulher tem a menopausa, a osteoporose Porque a mulher é mais diferente. forte, né? Ela não reclama muito. E então a ela tem que ter doença- essas coisas. Se fosse o homem, tá ferrado. Um resfriado já reclama. E a doença cardíaca, cardiovascular, o comportamento na mulher é completamente diferente do homem. Ah, é? Totalmente diferente. Mas no quê? Hoje, Na tudo. manifestação? A manifestação, o infarto. Porque o homem morre mais do que mulher de infarto, Hã? né? Não é homem que morre mais do que mulher. Mas a tendência, depois de uma determinada idade, a mulher Também. se Ser mais equipara ao suscetível. homem. Mas as manifestações, o diagnóstico, não é igual. Você não pode hoje... então, quando a mulher vai fazer, por exemplo, a preocupação certa... Mulher está na menopausa, está com aqueles sintomas danados de menopausa. Né? Quando eu falo para pacientes, não, doutor, não é você que está sentindo aquele calor, suor, não sei o que e tal. Quando você vai usar, é de praxe, antes dela começar a tomar a reposição hormonal, fazer uma avaliação cardiológica. Por quê? Entendi. Porque aumenta o risco de trombose, de embolia pulmonar, de doença cardíaca em geral. Então, Sim. tem que ficar de olho. Entendi. Isso é muito interessante, porque isso passa por um assunto extremamente delicado que nós estamos vivendo, que é essa coisa de gênero. O que é homem, o que é mulher? Poxa, tá aqui a explicação. Se a doença se manifesta de forma diferente numa classe de pessoas não pode que tratar igual, né? coincidentemente é de um sexo de nascimento diferente, você imagina o Você vai seguinte... colocar que nem colocar uma mulher pra competir. Quer dizer, o homem competir... Não vamos nem entrar nessa coisa de competição. Isso tá uma polêmica. É uma polêmica né? muito grande, o hormônio mortal. é diferente, é totalmente diferente Não, o o que eu organismo. penso é o seguinte, vamos supor entendi que que você é uma mulher trans, tá? Você nasceu homem, virou mulher. Aí você chega lá na maca, tu tá morrendo. Tá escrito que Aí é mulher, chega vai o lá. doutor, chega o doutor lá e fala assim, oi, tudo bem? Eu preciso adotar a conduta aqui de acordo com o que é melhor pra você. Qual o seu sexo? O que essa pessoa fala? Se ela tá morrendo, ela fala, nasci homem. Tipo assim... Você entendeu? Porque nem a conduta conduta em si. muda. Não? A conduta básica não. Tá? A manifestação, às vezes você dá o diagnóstico de você, como a mulher evolui, é diferente. Entendi. Você está falando de troca de gênero, é trabalho recente agora, que saiu em revista agora desse mês, né? Que tem os fatores de risco conhecidos para a doença cardíaca. Certo. Hipertensão, diabetes, fumar, obesidade, sedentário, colesterol,
história familiar, quer dizer, tem os fatores modificáveis e tem os fatores não modificáveis. E tem os novos fatores de risco que estão saindo agora. Quais são? Né? Nós vamos falar depois. São as doenças inflamatórias, a gota, psoríase, doença inflamatória intestinal. É o que aconteceu com o pai dele. As pessoas ignoram o passado da mulher, por exemplo, a mulher que teve pré-eclâmpsia, que nasceu com bebê baixo peso, Entendi. que teve diabetes gestacional. Essas têm que ser acompanhadas, hoje, sabidamente, a vida toda. A poluição atmosférica, um negócio Isso interessante impacta? que... Eu não me lembro dos dados certinhos, mas se 11 milhões de pessoas morreram por causa de poluição em 2020, né? 62% foi por cardíaco. O escape foi o coração. Foi o coração. E um fator novo que eles estão... É complicado colocar uma morte na conta da poluição, não é, doutor? Esse cara morreu do quê? Poluição. Nossa, tem muitos... Mas é o quê? Também, tipo, pulmão? Isso. Então, isso aí tudo da poluição, isso depende muito de classe socioeconômica, onde mora, o clima, essas coisas todas. Né? Mas tem trabalhos recentes mostrando que estão incluindo como fator de risco novo de coração o gênero, a troca de gênero, essas coisas todas. Não se sabe por quê. Entendeu? Mas está... Será que é por conta da Isso é um artigo... talvez pela isso é um adequação artigo, do hormônio. se eu não me engano, do American Journal É porque... de Medicina ou de Cardiologia desse mês, que ele fala exatamente sobre isso. Faz chama sentido. atenção. O homem, Faz ele sentido, usa porque hormônio feminino. Não, ele usa. Sim. Acaba usando pra Sim, poder fazer. sim. E a mulher, o masculino aumenta. E a classe dos dois é esteroidal. Né? Que pode ter uma ligação com... já que o esteroide fatidicamente sobrecarrega o sistema cardiológico, isso é fato. Quando você faz a transição, possivelmente a exposição aos hormônios esteroidais possa culminar em você ter doença cardíaca precoce. Porque faz sentido. Quando eu competi, a gente sempre tem um médico, né, junto, e sempre fazia os exames, e o meu também deu o coração alterado, né? Ele falava volume no coração. Mas isso e colesterol também. Isso é colesterol esperado. aumentado. Hoje, nos congressos, não deixa nunca de ter uma palestra sobre o exercício e o coração. O coração mudou. Hoje o coração do atleta é diferente do coração de uma pessoa normal, assim, em termos de volume, tamanho, contratilidade. Eu não sei te dizer se me perguntar... Mesmo que não seja, que não use o hormônio, né? Mesmo sendo atleta normal. Se me perguntar se maratona faz bem ou faz mal, entendeu? Eu tenho as minhas dúvidas se não é uma agressão maior, mas eu não tenho... Entendi. Mas estava falando de inflamação, vocês que mexem com nutrição, né? Hoje a doença inflamatória parece que é a causa de tudo, né? E os trabalhos cada vez maiores mostrando a nossa microbiota, a nossa microflora intestinal como responsável de doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas. Eles tem grande chance de eles serem fatores contribuintes muito importantes no desencadeamento de Alzheimer, de doença de Parkinson, de insuficiência cardíaca, doença coronariana, depressão. Então, é um assunto robusto, né? Bem interessante, bem robusto, sobre que a gente, né, nós temos as nossas bactérias e tem até um artigo recente dizendo assim, as bactérias, né? Elas comem o que nós comemos, mas elas digerem o que nós ingerimos. E as repercussões para o nosso corpo. Interessante. E um artigo recente do American Journal fala que nós somos o que nós comemos, de um cardiologista de nome, e eu acredito piamente. Eu tenho... Que a gente estava falando sobre nutrição, o americano, ele prepara mal, que nem o brasileiro. A gente tem muito poucas horas na faculdade de nutrição. Sim. O americano, li um artigo recente que ele leva em torno de 15 horas de aula de nutrição durante o curso inteiro de medicina. Uau. Que é muito pouco. Muito pouco. E eu não me lembro
lá no Fundão, eu ter tido uma cadeira de nutrição. Né? E eu, de um ano para cá, aí envolvido num convite de uma pessoa que quer lançar um suplemento que deverá ser lançado nos Estados Unidos em breve, mas ainda não. E exatamente eu comecei a ler nutrição como eu nunca tinha lido antes. E você vê, nossa, como a gente faz tudo errado a vida toda. E o senhor gostou do tema? Só depois de velho. Depois de velho que a gente aprende. Mas o jovem, ele não sabe avaliar risco, né, doutor? Não sabe avaliar, não mas sabe, eu acho que é o papel de campanha. O que faz? Você sabe que 84% das mortes são ou por coração, ou câncer, ou diabetes, ou pulmão. Principalmente coração e o câncer. E por que morrem? Se você pegar trabalhos mostrando assim, com acompanhamento de crianças por 20, 30 anos, mostrando se você consegue manter desde o início hábitos saudáveis, o que vai acontecer mais na frente é muito menos. Por que o japonês é o país que vive mais tempo, é o maior longevidade sim. E tem o menor número de doenças crônicas? Por quê? Desde do começo é criado... Consumo de mais... 15%, comida mais 15% natural, 15%, né? 15% da dieta deles é baseada em plantas. Eles comem mais planta. Sim, fato, comem muito mais planta que a gente. Isso repercute mais na frente. Sim. Então, o que a gente é mais na frente, nada mais é que a soma dos nossos fatores genéticos, os nossos fatores de risco, e mais a soma de todas as besteiras que nós fizemos durante a vida. Exatamente. Quanto mais besteira, mais no vermelho a gente fica. Com certeza. Embora não é só isso, lógico. Mas eu acho que se você fizer isso, uma conscientização, a gente consegue... Sim. Mas a escola que desde o começo não ajuda também, né? Tipo, é que nem... Não, eu digo isso porque o meu filho, se eu quiser manter uma dieta com ele na escola, eu não posso levar comida. Primeiro que não pode mandar comida pra ele. Ele vai fazer 3 anos. E lá o cardápio é assim, tem dia que é pizza. Exatamente. Tipo, é mac and cheese. Hambúrguer, mac and cheese. E direto estão fazendo festinha lá, eles dão, né? Como que ele não vai comer, tipo, sei lá, donuts, sabe? Bolachinha, bala. Eu falo, caramba, tipo, eles não ajudam nem um pouco. A comida do Brasil lá, do que eu comia na escola antes, era muito melhor do que a comida que eles dão aqui. Nossa, sem sombra de dúvida. E por que eles sabem, né, que eles têm um gasto tão grande com saúde, se eles não fazem uma campanha de conscientização desde o começo, logo na escola, né, gente? Na escola que... Porque não é interessante, ué. Porque esse país, ele não, vive... plano de saúde, não vai. Esse país, ele vive às custas de seguro de saúde e advogados. Você entendeu? Amor, vá um pouquinho mais pro seu canto, por favor. E eu queria interromper rapidinho, porque eu esqueci. O papo tá tão bom, doutor, que eu preciso anunciar o patrocinador. Afinal de contas, são eles que mantêm isso aqui, né? Enquanto você beber uma aguinha. Por favor, fica à vontade. Eu queria agradecer muito a Insider. Você que tá com a gente aqui sabe que todos os programas são patrocinados pela Insider. A Insider faz roupas de altíssima tecnologia. São tecidos desenvolvidos muitas vezes para serem muito mais utilizados do que o que a gente vai usar no dia a dia. Então, eles têm uma durabilidade muito maior. Tem tecido, inclusive, que foi base de muitas roupas que foram usadas em expedições espaciais pela NASA. Tem tipo o boné. Sabia que o boné é impermeável? Sabia. Tipo, se cair, se eu virar uma garrafa... Se eu colocar meu boné aqui agora e eu virar uma garrafa d'água na minha cabeça inteira e eu tirar o meu boné, não vai ter molhado um fio de cabelo meu? Não vai ter molhado. E eu posso comprovar. Isso não será surpresa. Exato. Mas a Insider, você sabe, ela veste você dos pés à cabeça. Contenha-se, Dora. Deixa eu fazer um merchan. Mas você é muito bom pra fazer merchan. Eu amo isso, cara. Eu, por exemplo, tô usando uma oversize de hoje, que é essa camiseta aqui. Ela é um tecido um pouco mais pesado, então ela serve legal se você for sair com ela, colocar um jeans, sei lá, até pra treinar
treinar, se você quiser, se você não tiver tão no shape assim como eu, você pode usar uma oversized. Tem bermuda, tem cueca, tem calcinha, tem top, tem short. Você gosta de insider, Dora? Não, imagina. Cara, eu só vou... Esses dias eu tava pensando, mano, acho que o pessoal da academia, ela deve falar, cara, ela só usa a mesma roupa sempre. Tem um cara... Verdade, tem um cara na academia... Palito, sabe? Não, Abre o armário, tem um cara lá roupa, que eu assim. falo, cara, o cara sempre vai com a mesma blusa. Tipo assim, só que a blusa dele é vermelha. Ele deve ser que nem insider, deve ter várias. E eu... Se não for, você é uma baita de uma fofoqueira, não, hein? mas eu notei que eu também vou. Aí, tipo, eu sempre... E não, nem sempre tá escrito insider, né? Sempre é preta, ou Entendi. azul, ou de outra cor, mas... sempre... na verdade, a Insider manda um monte pra gente, viu, gente? Por isso que às vezes você vai usar, não é a mesma. Sim. Mas é bom isso. E eu gosto... Mas eu falo, cara, o pessoal deve falar, tipo, nossa, cara, você não tira essa roupa. Não fala né? nada, cara. Americano não nota isso. Não mesmo, pior que não. E o que é legal? Você, além de poder entrar no site da Insider e comprar alguns kits que já estão montados lá com desconto e aproveitar as novidades, você ainda pode ter um desconto extra se você usar o cupom DR12, tá? DR12. Tem QR Code aí na tela, você pode apontar o celular, você vai direto pro site da Insider. E o melhor, não importa onde você mora, porque a Insider hoje é worldwide, ela tá no mundo inteiro, ela entrega em qualquer lugar que você tiver e você vai vestir alta tecnologia, conforto e durabilidade por um preço justo, cara. Corre lá na Insider que você vai gostar. Eu tenho certeza que depois que comprar a primeira peça deles, já era. Você vai querer comprar a linha inteira. Não é verdade? Com certeza. Então é isso aí, cupom DR12. Tem um outro assunto que eu queria muito conversar com o senhor. Eu, inclusive, estou convidado para palestrar no dia 18 desse mês agora, na Alesp, em São Paulo, sobre obesidade. Eles estão com uma audiência pública lá e eles vão tratar desse assunto, um assunto importante. Né? Na verdade, não pode entrar qualquer um lá também, né? Não sei te dizer, eu acho que pode sim. Eu acho que pode. Mas fato é que, como cardiologista, acho que não existe pessoa melhor para retratar esse problema que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas estão tentando transformar a obesidade em algo normal. Tipo, eu sou obeso porque eu quero ser obeso e isso não me traz nenhum risco. O que o senhor observou nessa carreira? Quantos anos, doutor, o senhor tá? 41 anos formado. mais Tipo a minha mais idade, do que sua assim. idade. Sim, mais do que a minha idade. Então, ó, em 41 anos de vida clínica, o quanto o senhor acha que a obesidade impactou realmente o crescimento de comorbidades? Com certeza, muito. Hoje ela faz parte de um grupo chamado de doenças cardiometabólicas. Hoje as doenças em geral são todas do metabolismo. Então, a obesidade, a hipertensão, elas vão muito junto, diabetes, elas acabam, o cardiologista, ele acaba atendendo. O paciente chega lá com hipertensão, doença, mas ele virou um médico geral porque os pacientes têm muitas comorbidades. E a obesidade é uma das mais comuns. O americano mesmo, você vê aqui, Sim. quantos por cento eu acho que de 30% de... Eu não tenho muita certeza, você pega de obesidade e sobrepeso. Índice de obesidade e sobrepeso. Se você somar os dois, Sim. vai muito Sim. mais. Ô, vai Steph, muito... puxa essa capivara pra nós aí. vai muito- Pesquisa aí, índice de obesidade Eu diria e sobrepeso obesidade. nos Estados Unidos. Eu diria sobre obesidade com sobrepeso, eu botaria quase metade da população. Metade da população, não sei. concordo. Você anda na rua, você vê. Concordo. E no Brasil também não é. Por que as pessoas estão... Por que o japonês não é obeso, né? Sim. Não é porque são os hábitos, Estilo de vida. a correria, o estilo de vida. Então, e muita gente não consegue emagrecer. Diz que tenta, não consegue. Muitas coisas mudaram do meu tempo desde que eu vim acompanhando. E eu faço pré-operatório para alguns cirurgiões que fazem cirurgia bariátrica. Bariátrica. Entendeu? Que eu acho que é uma coisa que mudou muito. Eu tinha pacientes com diabetes não controlada, hipertensão não controlada, operava de bariátrica. Quando eles perdiam 12 a 15 quilos, praticamente os remédios praticamente saíam. Muito bom. A gente vendo a associação de obesidade Sim. com as morbidades todas. Eu acho Sim. que a obesidade leva a diabetes, leva Mas a não hipertensão, tem- é tudo um ciclo. Sim, mas não tem um CID para obesidade. Tem?
Por exemplo... Eu acho que tem, não sei. Tem? Agora você me pegou, porque eu nunca tenho nenhum paciente que tem só obesidade. Exato. Quando eu boto- Ó, você entendeu? Normalmente quando eu vou botar Esse é o o CID, fato. e a gente acaba não botando a obesidade como CID principal. Entendi. Sim. Então você... Mas na verdade ele seria o que causou tudo uma, o resto, né? assim, quando a gente estudou obesidade na nutrição, a gente tratava como doença crônica. Doença epidemiológica crônica. E assim, eu nunca vi um CID de obesidade. E como as comorbidades estão todas ligadas a ela, né? A gente sabe que uma das causas de provavelmente os problemas que as pessoas desenvolvem quando estão obesas foi exatamente a obesidade e não histórico genético apenas, é um número... o Steph colocou alguma coisa aqui, não é? Ó? Estados Unidos é o primeiro. Tem aqui, eu peguei 2 sites. Tá. Espera só um pouquinho, mano. É esse aqui, ó. Vou colocar na tela pra galera ver. Tá bom. Ligue seu microfone, Steph. Não tinha desligado, porque pra não aparecer. Sim. Aí, eu vou colocar aí. Tá, aí tem os mais afetados do mundo, desce lá. Isso. Aqui são os... Aí, ó. É, o americano. Países mais afetados pela obesidade. Essa é a quantidade. Coincidentemente, a gente perde pros países mais superpopulosos, né? China e Índia, principalmente. Eu não imaginava que a Índia tinha A obesidade. Índia passou a China, sabia? De obesidade? Não, de população. De população? Tá brincando? Cara. Eu li essa semana que, sei lá, passou em tipo... Para nós é muito, para eles é mixaria. Tipo 500, 1 milhão, sei lá quantos. Nossa! A Índia passou. A diferença é pequena. Ó, esse aqui também, ó. Mais de Olha 1 lá, milhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas, 650 milhões de adultos, adolescentes, 9 milhões de crianças. Tá. Esse aqui é mundo, né? Esse daqui Tá. é por país. Eu queria ver em percentual. Olha lá, pera, volta lá. Incidência, prevalência de Ali, obesidade ó. nos Estados Unidos. Lista de... não, pera. Volta lá rapidinho, vamos ver ali embaixo. Tinha algum percentual ali, ó. Parou. Ocupando o 4º lugar, a pesquisa digital realizada em 2019, 55,7% dos brasileiros sofrem com a doença. No Brasil. Caramba. Deve ser mais ou menos... No Brasil. Nossa, é muita gente, mano. Cara, é A maioria mais das da pessoas metade de com uma excesso de população. peso são jovens, 18 a 24 Então, agora anos. olha que truque... Esse número é... Cara... Então, agora olha só, cara. Se eu tiver muito errado, vocês me corrigem. Olha que truque baixo que eles estão usando. Você pega um problema que está crescendo em mais da metade da população do Brasil. Ou seja, o cara já está em sobrepeso ou obesidade. E aí vem um coro de que não, pessoal, isso não é um problema, isso é normal, aceite-se. Fica assim mesmo. Com certeza não é. Entendeu? E aí esse pessoal todo, fragilizado, que está acima do peso, encontra conforto nesse discurso e que acaba indo... Cara, isso vira uma estratégia política. Né? É um absurdo. É um absurdo. E nós não falamos aí que, assim, não comentei sobre a apneia do sono, né? Porque... O senhor sabe que foi o que me fez emagrecer, doutor? Olha que interessante. Eu pesei 130 e eu tava já Mas com... você fala que é obeso. Eu acho que não chega a ser obeso. Você acha que eu não fui obeso? Com 130 eu acho que quilos? estava acima do peso, mas eu acho que a obesidade já é um... Não, peraí. Eu usava uma bermuda que cabia a Dora em uma perna e uma amiga dela na outra. Não, mas é... O que o senhor Não, acha obeso, disso? não tem dúvida. Meu amor, não tem como, cara. Eu era muito obeso, velho. Pra pessoa... Você falar que a pessoa é obesa, tem tipo... IMC, ela né? tem tantos quilos IMC. acima, IMC. É, índice o de massa IMC, corporal. Mas o IMC é confiável? Tipo assim... Pra isso é. É. Pra corte, não, pra só para você zona dar de o corte, diagnóstico, não para você dizer qual o peso Sim, que você tem que sim. ficar de acordo com o seu... exatamente, É meio falho. Você não... Mas eu, quando fiz meu mestrado, eu comecei a fazer em arritmia cardíaca durante o sono. Eu passava a noite na universidade, o paciente monitorizado, quem tinha apneia. Você não faz ideia o quanto de arritmia que os obesos que com apneia fazem de arritmia. Por isso que de morte durante a noite. Durante o sono. Durante o sono é muito grande. Eu acabei não fazendo essa tese porque tinha que dormir Sim. quase todo dia, ficar acordado vendo não dava para fazer. Eu fiz outra coisa, mas é muito grande a incidência de Você fez, apneia, né, e a gente nem valoriza tanto. E
você botar a máscara, apesar de ser extremamente desagradável, CPAP, BIPAP, mas ela ajuda muito. Sim, com certeza. É um risco conhecido hoje. É uma causa de hipertensão, é uma causa de AVC. Eu tive sorte. Eu era jovem e quando eu fiz esse exame de polissonografia, eu vi que eu tinha muitas apneias durante. E o médico falou assim, cara, obviamente que você tem uma obstrução do seu nariz, então fazer a cirurgia vai colaborar, mas o maior fator que tá te fazendo ter esse problema é o seu peso corporal, baixo seu peso corporal. Também, né? O cardiologista mesmo falou pra você, né? Sim, falou, olha, tô preocupado com sua pressão. E a gente vê na prática que a cirurgia de desvio só vai ajudar realmente se ela for uma coisa muito grande. Fora disso, o que vai ajudar é baixar o peso, fazer exercício. Sim. Agora, voltando ao assunto de algo incrível que aconteceu na vida do senhor, que foi trabalhar com 2 presidentes da República. Como que surgiu esse convite? Por que o Ricardo? Na verdade, eu tinha ido para Brasília como médico da aeronáutica, eu era tenente médico. E aí fui montar a UTI e fui montar a emergência, o projeto do avião foi logo... Já estava em andamento. E aí o Collor foi eleito. Collor foi eleito e eu estava na emergência e teve uma senhora, sim, tentou suicídio. Uau. E aí eu estava atendido, a gente fez as coisas e deu tudo certo. E o marido dela... Mas peraí, essa tentativa de suicídio foi ligada a alguma coisa da época do Collor? Não, nada a ver, foi só um caso de suicídio. Ele não tinha... Só um caso de suicídio, olha que insensatez minha, né? Não, ele não tinha assumido ainda não. Ele não tinha assumido. Tá. E aí... E ela ingeriu remédios a mais e tal. E aí deu tudo certo. E o marido dela foi ser um cara próximo do... Aí foi na direção do hospital e me convidou para ir. Sim. Eu estava fazendo meu mestrado, eu disse para ele que não me interessava de ir para lá, ia atrapalhar o meu mestrado e tal. Ele falou assim, não, vai conversar com... Eu não era o médico do Collor. O Collor tinha um médico, uma grande pessoa. E aí eu fui lá conversar com ele. Ele falou assim, não, você fica à vontade, você pode vir para cá, você faz seu mestrado normal e você vai me ajudar. Aí eu fui ajudar ele e fiquei... Aí deu aquela história do Collor, depois o Itamar Franco assumiu. Eu ainda estava lá pela aeronáutica e o Fernando Henrique foi eleito. Sim. Né? E nessa eleição a gente fez... eu acho que antes de ser eleito, não me lembro de cabeça assim, teve uma viagem para Miami. Eles não podiam ir no mesmo avião, porque estava o presidente eleito e tal. Eu fui com o Fernando Henrique. Acabei conhecendo. Ele me convidou, assim, fiquei com ele os 8 anos e... Os 8 anos? Os 8 anos fiquei com ele, junto com ele, na universidade. Assim, nunca fiquei somente lá, porque a gente tem uma equipe. Claro. O trabalho, às vezes, pode parecer que não, mas era um trabalho muito, muito grande. Você imagina, de todas as viagens que faz, isso é padrão no mundo todo. O presidente normalmente tem um médico. Ele tem que viajar com o médico? Eu viajava com ele, viajei praticamente todo que é lugar. Quase todas as viagens, basicamente, tinha que ir. Muitos lugares interessantes também, muito... Foi também uma oportunidade grande de conhecer. Foi uma oportunidade de conhecer. Sim. E aí, você prepara toda uma viagem, então você vai para uma cidade, e nessa cidade tem um hospital disponível. Você imagina, leva uma facada como levou. E não tinha nada preparado, porque não era ali ainda. O senhor já era médico dele, não? Foi depois que ele assumiu a presidência da República. Foi depois. Então, e aí fiquei com o presidente, uma pessoa extremamente
delicada, uma pessoa educada. O Fernando Henrique, ele parece uma pessoa muito culta, né? Muito culta. Ele e a Dona Ruth. Dona Ruth era uma pessoa também muito boa. Só tenho boas... Sim. Só Imagino que isso... Boas lembranças. Imagino que isso estreitou um laço até maior do que só da medicina, né? Porque era muita participação na vida dele, né? E na verdade... É muito íntimo, né? É muito íntimo, pô. Você é médico. E na verdade, eu, com eles todos, nunca tive nenhuma função política. Minha função foi, desde o início... O senhor nunca foi convidado para ministérios? Nunca, não. Aquelas, nem votei nele, bobo. Nunca, assim, não misturo. O que eu gosto de fazer é a medicina. É a medicina. Eu não tenho muita paciência para assistir, ficar em reunião, fazendo... Nunca foi o meu perfil. Aí fiquei os 8 anos como presidente, conheci muitos lugares interessantes, acompanhei a autoridade, acompanhei o Papa no Brasil. Uau! Verdade, né? Você deve ter estado com líderes de muitas nações, coisas do tipo, né? Mas eu acompanhei o Papa no avião. Uau. Todos os dias que ele ficou, conversar com ele. Era o João Paulo I? João Paulo II, desculpa. Era o João Paulo II. Sim. No primeiro dia que ele chegou, eu estava... Onde é que ele chegou? Não sei se foi por Natal ou foi por... Acho que foi por Natal. De noite, ele ficava em lugares simples. Eu estava lá, de repente, uma pessoa do meu lado me dá um terço. Era ele. O quê? O senhor recebeu um terço da mão do Papa? Do Papa. E a minha filha faria a primeira comunhão 10 dias depois e fez com um terço do Papa. Um terço do Papa. Ele deu comunhão para mim, assim. Entendeu? Isso. E ele teve história... Que fantástico isso. Teve história pessoal que não vamos entrar em detalhes assim não, mas ele foi uma pessoa importante, entendeu? Eu nunca falei, assim, pouca gente sabe. Ele fez lá em Brasília, a gente foi a várias cidades, e teve a comissão que ficou com ele a viagem inteira, ficou convidado para ficar num canto na sala de autoridades para ele dar cumprimentar. Eu não estava junto, porque eu estava com ele. Sim. Eram 10 pessoas, tinha Polícia Federal, tinha tudo e tal. Ele passou direto, estava atrasado, e aí não falou, e quando ele chegou na porta, ele resolveu voltar. Ok. Foi até onde estavam as pessoas, chamou a minha esposa, estava com meu filho pequeno no colo, que hoje é policial federal. Ele estava doente, tinha feito complicações em casa, feito parada respiratória em casa, eu animei, isso aqui e tal. Ele chamou, falou com ninguém, chamou, botou a mão nele, fez um sinal e foi embora. Não falou com mais ninguém. Ele nunca mais teve nada. Quem acredite ou não, assim, mas é uma coisa assim que até hoje me lembro direitinho da cena, entendeu? Então foram coisas, aprendi, vi muita coisa, muitas viagens, interessante, aprendi muita coisa. Muito interessante, muito interessante. Como que é ser médico de um presidente? O senhor disse que é muito corrido, imagino que seja mesmo, mas o que você pode fazer além de ser médico do presidente? Porque eu imagino que não deva sobrar muito tempo. Porque a agenda do presidente é muito mas normalmente você tem uma equipe. Não necessariamente ser o senhor para ir sempre. Eu não sou um cara, nunca fui um cara centralizador. Ok. Então as pessoas que trabalham comigo, eu tenho que ter confiança neles para fazerem o que eu faço. Então eu tinha uma equipe e eu tinha a minha vida normal. Sim. Eu ia para a universidade, fazia meu mestrado e tal, ia para minha clínica e sempre tinha gente com ele. Então eu nunca tive esse problema de tem presidente que eu sei que exige que o cara fique exatamente do lado dele. Para isso eu não ficaria, porque a minha vida médica é mais importante do que do que ficar de... Porque, na verdade, quanto menos você aparecer,
é porque menos problema deu, né? Com certeza, sem dúvida. Então, o Fernando Henrique, nos 8 anos, foram poucas as, assim, coisas mais importantes que aconteceram, tal, e com o Bolsonaro já teve mais cirurgias, teve algumas coisas, mas também foi E financeiramente, pensando no business em si, financeiramente vale a pena ou é muito mais pela possibilidade de trabalhar com o presidente e ter a experiência? É apenas sei lá, naquele tempo eu era da aeronáutica mesmo, então só seria transferido para lá. Entendi. Mas outro dia um cara me perguntou, aqui, falou assim, pô, quanto ganha um médico do presidente? Né? Aí eu falei para ele, procura ver depois Um plano de saúde. Não, ver o que paga um DAS. É um DAS, o meu era um DAS alto, mas mesmo assim, se você transforma isso em dólar, ele falou assim, qualquer funcionário meu da faxina aqui em Boston ganha pelo menos 4 vezes mais do que... Então, para ter uma ideia, eu já te respondo que do ponto de vista financeiro não é atrativo. Mas não me arrependo. Sim, eu entendo exatamente, porque a gente não tem que trabalhar pelo dinheiro quando a gente ama o que a gente faz, né? A gente trabalha pelo feito, eu digo isso, já falei isso pro João, falo para as pessoas que eu preciso de muito pouca coisa na vida para ser feliz. Eu não preciso de lancha, de avião, de casa com 10 quartos, eu só vou usar um mesmo. Carro, eu não preciso de ter carros, assim. Carro que funciona. Sempre foi assim, eu fui muito parecido com meu pai. Entendi. O meu pai chegou a ser ministro das Forças Armadas, lá no Brasil. Uau. E a gente tinha, às vezes ele morava em Brasília, ia para o Rio, e quando ele ia trabalhar no ministério, quantas vezes eu vi ele sair com uma bolsinha, com a calça da farda, sapato e uma camisa normal. Ele pegava o ônibus na sua Copacabana e ia para o ministério. Não tinha carro, segurança, nada disso, e pegava... Mas acho que não dá mais para fazer isso hoje também, né, doutor? Dá, você sabe por quê? Você acha que o ministro anda assim, tranquilo hoje no Brasil? Se você passar 100 pessoas na sua frente lá no Brasil, e 35 são ministros, quantos você vai reconhecer? Pouquíssimos. É. O problema é que quem te odeia te conhece. Mas ele chama mais atenção quando chega com 2 carros, segurança bem na porta, o cara, tem razão. Do que ele chegar e andar. Outro dia eu estava vendo no Instagram, o Tom Cruise estava num trem no metrô, de boné e de óculos. Aí sentou, aí uma menina de uns 14 anos começou a olhar para ele, aí ele fez assim, aí foi assim, sim, eu tiro uma foto, eu tiro foto, mas não fala nada não. E ela fez isso, ele foi embora. Então, quem tem esse estilo de vida é o Keanu Reeves. Keanu Reeves é conhecido por isso. O cara que fez John Wick. Sei. O cara até hoje ele anda em metrô, ele tem um estilo de vida super diferente do resto. Mas agora, se o senhor tivesse que comparar, imagino que cuidar do Bolsonaro foi extremamente mais conturbado. É outro momento político e ele teve realmente o problema em decorrência da facada. Com certeza. Né? Só quem acompanha e acompanhou e viu depois sabe as consequências. Recentemente a gente teve na Câmara um cara falando que a facada foi fake. O senhor, como médico do Bolsonaro, a facada foi fake? Claro que não. Nossa. E até hoje, né? Ele tem as consequências disso, né? Quem vê a barriga dele, ele já mostrou várias vezes, vê que aquilo ali não foi um problema realmente sério, e ele sobreviveu porque eu acho que Deus vários fatores, o Deus e junto com bom trabalho da equipe médica. A equipe médica lá de Juiz de Fora, eu acho que foi fantástico. Se não tivessem pessoas preparadas para salvar ele... O que perfurou exatamente? Porque disse que teve uma complicação, ele rompeu uma veia e com difícil de visualização. A facada, ele perdeu uma parte do intestino, uma série de coisas, mas o que
Ele chegou ainda no hospital, estava conversando, daí de repente começou a entrar em anemia aguda, foi quando Uau. levaram correndo para o centro cirúrgico e conseguiu Ele teve uma hemorragia, então. hemorragia grave. Meu Deus. Você imagina você ir agora para uma churrascaria, você comer tudo que você... linguiça, picanha, farofa, maionese, aqui e tal. Você sai daqui a meia hora, seu intestino estoura e aquilo tudo Vaza pro seu organismo. vai para o seu organismo. Imagina a inflamação que Uau. aquilo não O dá. trabalho que dá pra você fazer a asepsia disso tudo ali dentro. Por isso que ele teve aquelas infecções todas e tal. Mas ele é um guerreiro. Ele de ter aguentado essas... E foram, depois que ele tomou posse, foi a bolsa de colostomia que ele... as E ele primeiras- passou por mais cirurgia depois, né? Passou Foi por quando? 3. 3. A gente viajava. E foi logo depois o senhor começou a cuidar dele? ou- Comecei no... Logo quando ele assumiu? Ele, A presidência? ele me convidou em... Pois é, eu ia perguntar isso. Como veio o convite? Eu estava no meu consultório, lá no Brasil, com passagem comprada para cá, para ficar aqui 2, 3 meses, e uma pessoa ligou que ele queria falar comigo. Eu já imaginei que era para isso. Aí eu fui lá, convidou, aceitei, vim para cá no dia 1º de janeiro, fui para lá e passei a acompanhar ele. Entendi. E, de novo, isso não tinha nenhuma ligação política, porque o senhor não tem cargo nenhum. Não. Foi nada. uma escolha especificamente técnica, né? Técnica. Que era- assim como o Fernando Henrique fez, ele escolheu também. Talvez ele escolheu por conta disso. Eu tinha um DAS, assim, não foi a parte financeira que Sim. chamou, mas foi uma Sim. parte de... Também não é uma decisão política sua. É o senhor cumprindo o papel de um médico ali, para um de um médico, presidente da República. De um médico. Nunca tive nenhum tipo Sim. nem que disse bem claro que a minha função era médica, ia ficar uma parte lá, uma parte ia continuar atendendo, que muito melhor quando ele precisar eu estar fazendo a medicina do que pegar um cara que tá sem trabalhar com a medicina. Com certeza, com certeza. E assim, por mais que não tivesse ligação, dada a proximidade, quando o assunto era saúde no governo, ele não pediu um conselho? Porque eu imagino que não que isso vá pesar nem nada, mas tipo, ó, cara, colocamos esse cara aqui no Ministério você acha que a decisão dele aqui tá certa ou Eu acho não? que ele me conhecia. Eu ia perguntar. Eu acho que ele me conhecia. Mas ele pedindo a opinião. porque assim, No então, caso, A saúde do país vai para um rumo. Tem um ministro que cuida disso, entendeu? Não é o meu médico de confiança. Se o cara toma uma decisão, eu tenho meu médico de confiança aqui, eu na hora de perguntar, ô Ricardo, o que você acha desse cara? ele sabia que eu não queria me envolver. Já deixava claro logo no começo pra não ter... Então ele já não trazia muito assunto. Quando eu ia lá falar com ele, tinha uma reunião, ele, pô, você tá aqui... Não, vou atender. E, na verdade, quanto menos você sabe, melhor. Tem gente Que sabedoria, doutor. Que sabedoria. Não tem gente que fica atrás sem ser jornalista, mas fica atrás de conhecer alguma coisa que parece que, se eu contar para você uma coisa que um furo ninguém sabe, parece que eu vou me tornar uma pessoa mais importante. Tem razão. E não, e na verdade eu acho que você se torna uma pessoa menor até. Se você sai de lá então, se tiver risco de alguém contar, não vai ser você. não fui eu. Sim. Excelente, inteligente da sua parte. Saí, vou trabalhar, que eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Com certeza. E, na verdade, eu não quis nunca me envolver com política, nada disso, não. São duas pessoas de personalidades totalmente diferentes? Fernando Henrique Totalmente. e Jair Bolsonaro? Totalmente. Não, parece que o Fernando Henrique é calmo, não sei, na minha visão. Não sei se calma. Eu acho que assim... Cada um com sua característica.
Eu, por exemplo, vivi pouco... Infelizmente... Bolsonaro precisa mesmo cuidar do coração. Muito atropelado, tipo, muito estourado. Não sei, as pessoas... acham que... Infelizmente, eu fui abrir olho pra política. Não que eu goste. Não gosto, assim como o senhor, não me envolvo, não tenho pretensão nenhuma nisso. Mas eu acho importante que a gente saiba, porque a gente vai votar, né? A gente vai votar no final das contas, então é importante a gente ver. E eu não vivi o governo do Fernando Henrique com esses olhos, né? Mas foi um governo que mudou a história do Brasil pra sempre com o Plano Real. Foi um negócio que... Primeiro mandato, sim. Não é? Foi realmente algo que mudou a história do país e tal. E na época foi muito bom. Mas assim, a personalidade deles, pelo que o senhor pôde conviver, o que tem de igual nesses caras? Por que eles chegam na presidência, na sua opinião? No que eles são parecidos? Dois caras tão diferentes. Um cara que vem de uma linha de economia mais catedrático, o outro que veio lá das Forças Armadas, muito mais colérico, muito mais impositivo. O que eles têm em comum, cara? Eu acho que não é nem tão importante eles, mas o tempo que eles estavam presentes no cenário. Entendi. Eu acho que o Bolsonaro foi porque aquele período estava faltando alguém que... Tava, assim, sim. Com todas as características dele, ele é um deputado há 28 anos e que não tinha, vamos dizer, representatividade com pessoas, não que não tivesse suas posições bastante firmes que sempre teve, mas ele, no momento daquele, faltava alguém e ele preencheu esse espaço e preencheu muito bem. Você vê que é difícil você ter pessoa saia onde ele vai, aquele monte de gente. Ele é um cara engajado, ele é um cara que ele tem o povo dele. E as pessoas gostam aquele jeito dele, e aquele jeito dele é aquele jeito mesmo. Sim, ele é daquele jeito mesmo nos bastidores. Aquele jeito mesmo. Mesmo falando, toma cuidado, não pode estressar, porque o coração, né? Tem que tomar cuidado com o coração. Que no final das contas, sabe o que eu acho? Eu acho que é uma pena hoje que absolutamente tudo que seja falado, o lado contrário tente enxergar um problema, porque homens como ele, como o próprio Lula, que tem um ponto de vista um pouco mais, sabe, inflamado, são importantes para construir uma sociedade, porque faz você parar pra pensar. Não seria legal se todo mundo falasse amém pra um cara só. Foi assim que começaram as ditaduras. Você entendeu? Então, eu acho importante ter a briga dos dois lados. Eu fico só preocupado com isso, né? Que absolutamente tudo que você faça vire um problema pro outro lado. Né? É um ataque sem parar. Nunca respingou nada pro senhor disso? De mídia, nada? Eu acho que esse fato de o senhor ser bem... reservado, né? Até se você olha em revista, saiu notícia minha de... acho, não sei se qual revista, Épocas, essa aí de 3 páginas, em nenhum momento tem nenhuma crítica. Ainda diz assim, reservado a ver sua entrevista, não aparece, não sei o que e tal. Sim. E eu dizia para os médicos que trabalhavam comigo, vocês não podem sair na foto. Porque o médico tem que ficar longe. O médico não é convidado. O médico está fazendo uma função. Está trabalhando. Nós somos comitiva técnica. Nossa parte é técnica. Então, se sai o presidente e o papagaio de pirata atrás, ele está errado. Quais são os planos que o senhor ainda tem para o futuro? O senhor está residindo aqui agora? Disse que está assessorando no desenvolvimento de um suplemento que vai ser lançado aqui. Quais são os planos do Ricardo para o futuro? Não, é isso. Eu estou com a minha clínica lá. Vou lá de... Brasília? Brasília. Estive lá no mês passado. Esse mês eu iria, mas ainda não sei a data que vou. Tem esse suplemento que eu abracei e acredito que ele realmente funcione. Ele vai ser lançado aqui ou lá no Brasil? Vai ser lançado aqui. Mas pode falar aqui. Um pouquinho do suplemento? Pode falar alguma coisa sobre ele? Posso falar. Então, dá um gostinho no pessoal, só para o pessoal entender o que vai vir. Se falassem comigo isso há um tempo atrás, antes de eu ler e ter tempo para ler, eu não acreditaria muito, não. Ok. Aí o cara veio de Boston aqui para me mostrar, ele puramente emocional, falou assim, eu vou ler. Averiguar. Dá para ver. E comecei a ler e fiquei realmente
impressionado com o potencial que ele tem, que é uma alga marinha, é um produto natural, ele é rico em vitaminas, minerais, tem mais ferro do que um bife de fígado. Nossa. Tem mais cálcio e magnésio do que o queijo, mais cálcio que o queijo cheddar, ainda bota esse exemplo e tal. E as algas, elas, para sobreviverem, são até chamadas plantas adaptogênicas, elas mudaram as características dela, foram produzindo substâncias e hoje tem as substâncias chamadas substâncias bioativas. Essas substâncias bioativas das algas têm propriedades anti-inflamatórias, anti-câncer. Tem comprimido dessa alga que é usada na Malásia para tratar diabetes. Você tem pressão alta? Eu tive quando eu tava com... Mas eu tenho histórico, né? Eu tenho que cuidar. Não sei se você tomou remédio para pressão. Não cheguei a tomar. Mas ela tem uma enzima, ela inibe uma enzima, que é a enzima que é o remédio, os remédios de pressão, eles são usados. Mentira. Tem trabalhos, inibe a enzima de conversão da angiotensina. Ele é antioxidante. Tem trabalhos em andamento de Oxford do uso dessas substâncias como retardarem a evolução do Alzheimer e do Parkinson. Não sou eu que estou dizendo. Sim. Tem trabalhos de depressão, tem trabalhos de... Nós temos algumas pessoas usando que estavam com muitos problemas de articulação e começaram a usar o produto, testando, e as queixas passaram. Quer dizer, a gente tem muito caminho e essa pessoa está muito envolvida, querendo que isso funcione. Ele me prometeu que, se der certo, uma parte do lucro ele vai colocar para pesquisa, que é uma exigência que eu fiz com ele. Sensacional. Da gente poder usar essa alga para... Eu tive contato com universidades e eles se interessaram, inclusive, de botar... Eu mandei alguns artigos que as pessoas desconhecem esse produto. Botar esse como tese de mestrado. Sim. Eu conversei com colegas do Einstein, do Sírio, lá em São Paulo, nutrólogo, cara com livro escrito, não sei o que e tal. O cara ficou fascinado e tem falado sempre comigo de querer acreditar nesse... Sim. Nesse Interessante, projeto. muito interessante. Então, é uma alga e eu acredito muito de que ela possa beneficiar muita gente. Por isso que eu estou nesse projeto. Sim. Senão eu não... E tem previsão de quando vai lançar? Ou ainda a princípio deve lançar daqui a 3 semanas em Boston. Entendeu? Em Boston, daqui a umas 3 semanas, tá? O label ficou pronto, o produto ficou pronto, tal. E eu não sou sou dono da empresa e tal. Eu apenas o meu interesse é disso aí. Sendo um consultor ali para... sendo um consultor. E também agora tem além disso, tem uma pessoa que me convidou aqui para ser consultor da clínica, né? O senhor tinha mencionado? De algumas clínicas que ele tem. Que legal. E para isso eu tenho que tirar algumas licenças. Ok. E, na verdade, eu não serei médico, não posso dizer, estou atendendo aqui. Sim. Mas eu posso ser uma segunda opinião de uma pessoa que tenha... Sim. Entendeu? De repente, até um facilitador, num caso onde um médico, se for americano, por exemplo, não consiga intervir por conta da língua, né? Tem todo esse aparato que o senhor pode ajudar. Porque aqui os brasileiros preferem sempre no médico. Eu hoje, particularmente, se eu tiver um problema que exige um tratamento mais robusto, se eu tiver um câncer, eu vou pro Brasil. Eu não ficaria aqui. Eu tentaria ir pra lá, até porque, graças a Deus, nesses a gente teve uma amiga que 20 e poucos né? anos de carreira que eu tenho, eu tive muito intimamente ligado à parte de saúde, então conheço dezenas e dezenas de médicos. No Rio de Janeiro? Não, São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Da onde? Eu sou de Taubaté.
Taubaté. Fica ali perto de Campos do Jordão, Aparecida do Taubaté, conheço Norte, Taubaté. Ubatuba. Mas eu conheço muito em nível nacional, porque a minha consultoria hoje ela é online. Então eu tenho cadastrado no meu banco de dados hoje 16 médicos no Brasil inteiro. E eu vejo quanto esses caras estudam. Sabe? Eu vejo quanto esses caras estão rodando e com sede de aprender e tentando fazer um trabalho melhor. E eu não consigo ver isso do médico americano. Pelo menos eu não vi ainda. Aliás, Mas é eu que você tive nunca precisou também, assim, também. né? Eu tive um Então- pequeno... Eu tive uma ponta de esperança quando agora eu precisei levar minha filha. Minha filha tá com 8 meses, tá fazendo hoje. Pra ver um problema respiratório que ela teve aqui. E a gente foi numa médica agora que ela nos deu uma aula. Mas assim... E é americana. Ela pegou americana, ela pegou a raiz do problema e veio destrinchando de um jeito. E explicando certinho, né? Chegou até a desenhar pra gente. Desenhou pra poder... tudo o que ia acontecer com o cenário, formação do trato respiratório da minha filha. Enfim, realmente ali eu falei, uau. Mas não teve aquela pessoalidade que o brasileiro tem. Não, isso não tem. Mas só ter feito isso já Foi incrível. é uma coisa boa, porque em geral eles nem... Os pediatras, né? A gente Eles pode reclamar, né? Eu digo mais de adulto. Mal tocam Aham. a mão, né? Parece que tem um... Os pediatras aqui, pelo menos que a gente vê que é americano, aqui perto também, né? Dos nossos filhos, eles sempre, né? Atenderam super Isso, bem. eu não tenho queixas, não. Mas, por exemplo, ainda assim, a gente teve no Brasil com o meu filho e tivemos num pediatra lá. pediatra que é diferente, né? Pô, é muito diferente, doutor. É diferente. É muito diferente. Eu no meu consultório, assim, os meus pacientes se tornam amigos. Entendeu? Não tem A por gente que não sabe, ser. Exato. sabe Né? da vida deles, Sim, brinca com os exato. pacientes. A Não, secretária às vezes fala assim, doutor, como é que o senhor fala isso aí para uma paciente? Não, mas ela sabe, ela morre de rir. E a Sim. pessoa gosta de ser Sim. tratada, Gosta. não com Gosta. intimidade, Sim. mas com proximidade. Não, É diferente sim. de ver que Sim. você está preocupado. Não é uma prestação de serviço apenas. Não é. Eu aqui, quantas vezes as pessoas mandam para mim mensagem pedindo alguma coisa. Eu dou apoio, não cobro nada, não fico preocupado com Sim. essa parte de Sim. financeira. Eu acho que isso aí não é o mais importante. A gente precisa, às vezes, né? Tipo, geralmente pra antibiótico, essas coisas. E eu passo até com médico no Brasil, né? A gente tem médico também, assim, que é amigo. Aí eu falo, cara, eles me passaram isso aqui. Aí eu pego e ainda consulto meu médico no Brasil, falo, ó, e aí, o que você acha? E geralmente o que acontece é que eles têm medo de passar remédio. Eles têm medo, assim, não é? Com quem a gente tava conversando aqui, que falou que realmente eles são muito cuidadosos com isso, né? Tipo, não é cuidadosos, mas... Vamos supor, o pediatra passa pro meu filho metade do que o pediatra no Brasil passou, entendeu? É Tipo o assim, de medo, antibiótico. do processo. É o medo do processo. É o medo do processo. Ontem exato. estava bem no jornal, uma moça foi com o filho no pediatra e o pediatra passou um remédio que não existe. Existe. Oi? É um antialérgico, só que em vez de passar, botou o antialérgico em pomada. Esse antialérgico não existe em pomada. Entendeu? Mano, como assim, cara? Não, prescreveu. E saiu a receita É uma coisa em que eu- todos os jornais, não sei o que estou falando. Eles só Uau. preservaram a pessoa que, Claro. que fez Meu Deus. uma criança aí dizendo que isso aqui, a pessoa teria um processo grande, né? Eu imagino. Lá ela vai talvez sofrer uma Uma açãozinha do CF do conselho. uma repreensão e tal. Também, e a própria pessoa, mãe da pessoa falou assim, não, de repente ela Se estava equivocou. cansada, Olha deu muito só. plantão e tal. Até foi gente boa, porque é um remédio Sim. que não ia causar. Claro. Mas, nada mas se se é uma coisa Mas que e se fosse, né? ia resultar em... E se Então, fosse? As tem que decisões de tomar- vocês são realmente muito importantes. O médico É. tem um papel realmente muito importante. Bom, eu conversaria... A gente tem um quadro pra fazer aqui ainda. tem um Calma, quadro a gente aqui. terminar. Mas eu conversaria por horas com ele. Eu sei que Foi não, um- bem foi um né, prazer. velho? Tem muitas é que eu histórias, abri isso muitas aqui. his- Eu abri isso aqui pra isso, cara. Eu abri esse programa pra receber gente igual o senhor. Obrigado. Sabe? Pra eu poder sentar aqui e aprender, ouvir história. Porque é tanta... Cara, as coisas que você já viveu, assim, brilham meus olhos. É muito legal mesmo. Sabe que, assim, para mim foi muito bom. Aham. Mas eu estava bem apreensivo. É mesmo? Eu nunca fiz, eu não gosto, assim, não gosto de tipo Sim.
De da ser inteligência, o centro de das ter atenções. foco, Sim. nunca. Mas- Se eu entrar mudo e sair calado, e ninguém me vê, nem que eu tava, Sim. isso foi sempre o meu... Mas eu me senti extremamente... Que legal. Eu admiro essa vontade postura do senhor, mas que- não tem como eu não te dizer que eu refaço as palavras que eu ouvi no passado. Eu acho que precisa ser compartilhado o que você tem pra falar. Porque já que você não vai abrir sua boca pra falar mal de ninguém, pra denegrir ninguém, pra fazer o mal, eu acho sim que pessoas como você tem que estar mais ativas, você entendeu? E eu agradeço a oportunidade de verdade, porque eu sei que você sempre tentou ser um cara mais off-topic, assim, um cara low profile, e poder vir aqui bater um papo com a gente E ainda tem realmente... que deixar uma dica pra galera aqui, né? Que tem não que tenha problema no coração, mas pra evitar, né? Porque a gente sempre quando vai pro Brasil, a gente faz uns exames também do coração. Depois eu até queria perguntar. Você quer fazer primeiro E aqui é difícil, né? Pra As pessoas caramba. vêm aqui e falam assim, pô, eu tô 3 anos aqui, não consigo fazer um teste de esforço. Sim. Não consigo ver minha carótida, não consigo qual é? ver. A gente fez um exame, eu não sei se esse é um dos mais importantes que... Angiotomografia. Como é? Eu fiz a isso. tomografia. É de contraste? É. Esse seria um exame, assim, que descreveria certinho se você realmente tem algum problema? Ou Na não? coronária. Na Ele, ele é para coronária. Tá. Ele é hoje um exame bem importante. Ele mostra mais ou menos o que o cateterismo poderia mostrar. Ele Entendi. mede alteração anatômica das artérias, mas ele não mede a parte funcional. Então, Entendeu? para fazer o A funcional, gente teria funcional aqui seria... de horas para conversar seria- sobre isso, que as pessoas todas têm ideia de que você infarta por uma placa que vai Por algo apenas mecânico. crescendo até entupir. entupir. Aham. Só 10%, 20% dos infartos são assim. Aí, eu Uau. não sabia A disso, maioria né? são plaquinhas pequenas que se soltam. Então você sabe que você não tem placa grande, Aham. mas você não sabe se alguma plaquinha pequena sua Tá prestes a soltar. é estável ou se é instável. E pra Isso ver aí essa- é, mas isso aí é mas uma... esse pra Mas saber é essa possível plaquinha... detectar? Hã? É possível detectar isso? Não. Não é. Não, hoje tem até uma ultrassonografia coronariana e tal, mas na verdade é um exame que eu também peço de rotina, mas não peço até nem muito para a idade de vocês, eu peço Entendi. até para uma idade Um É pouco mais verdade, avançada. lembra que o doutor até falou? Ele falou que ia pedir mais pra Não, ele você falou por que conta da essa sua... Mas da sua... Histórico. Do histórico, Quem é que não tem algum conhecido que você fala assim? Caraca, o cara morreu jogando Do nada. peteca no domingo sim. e tinha Muito feito um frequente. check-up semana passada e o médico falou: do coração você não morre. E morreu. Sim. Por quê? Muito frequente isso, realmente, o senhor tem Porque razão. a placa é uma placa instável, Sim. pequena, Faz pode ser sentido. soltado. Entendi. É. Maravilhoso. Steph, ó, nós temos um quadro aqui. Aliás, vamos começar o quadro DR News. Depois eu explico pra ele. Toca a música, por favor, Steph. Olha aí, cara. O Steph sabe certinho, Coisa né? incrível, velho. Qual música? Aqui, ó. Mas é que, deixa eu te falar, é que o Steph, cara, ele tem uma equipe ali com ele. Ah, tem. Cara, quem tem é? Sandoval, tem Serginho, tem Vicente, tem a Sofia. Tem uma galera trabalhando ali. É uma equipe grande, robusta do DR, Aham, né, Dora? óbvio, Então, né, a hora que eu mano? falo, Steph, roda a música, meu, Sandoval sai correndo, ativa o botão lá e toca Mas todo... eu fiquei no lugar do Steph, fala aí. Você Eu viu vou como é precisar- difícil, né? Muito difícil, cara. Steph, seu emprego tá garantido, cara. Eu apertei qualquer botão ali, o Rui falou, coloca, sei lá, o que você falou, risada? Não, eu pedi pra apresentar o convidado. Apresentei meu convidado e falei, Dora, solta um barulho qualquer. Ela soltou risada, doutor. Ou seja, o pessoal riu do meu Mas eu convidado. apertei o primeiro botão lá e já É. vai, bora. O DR News é um oferecimento da Authority, nossa patrocinadora aqui, que é uma loja de seminovos. E o quadro é muito simples. Nós vamos abrir notícias que estão na capa e a gente vai comentar junto aqui, doutor. E são assuntos aleatórios. Pode ser que seja uma coisa que não tem nada a ver com medicina. E para você... Ou pode ser que alguém pegou nossa fala aqui, né? Também, Como que é o pode nome? ser. É... Inteligência E artificial. Inteligência pode artificial. ser um assunto que eu prefiro não falar. Pô, Sim. lógico. Com certeza, doutor. Com certeza. Lembrando, isso aqui é um oferecimento da Authority. Se você apontar a sua câmera pro QR Code que está na sua tela agora, você vai lá pro Instagram, pro site da Authority, vai ter o contato deles e vai poder comprar o seu veículo seminovo aqui em Orlando, cara, com uma taxa muito diferenciada se comparado aos players que estão aqui no mercado. E isso acontece porque eles têm uma parceria que consegue para você, mesmo
mesmo que não está documentado, mesmo que não é residente fixo aqui, taxas que são às vezes metade do valor das outras concessionárias. Então você consegue adquirir seu veículo aqui na Flórida desembaraçadamente, sem tanto problema, só com o seu passaporte. E se você não sabe, está chegando aqui agora ou pretende vir, é impossível não ter um carro na Flórida. Tô falando verdade ou não? É impossível você não ter um veículo. E o frete deles são aqui bem em Orlando. grande, né? A frota deles é enorme. Frota. Enorme. Eles têm acesso a um banco de dados gigantesco. Eles podem, inclusive, encomendar um carro. Isso. Tipo, se você quer um carro, por exemplo, com determinado tamanho, número de lugares, potência de motor, tecnologia, você pode falar para eles, eles vão filtrar e vão achar esse carro para você. Eles têm garantia também pela loja, né? Você pode discutir também você pode discutir pacote de garantia com eles lá. Eles tempo que você quer. Exatamente. Não é como essas outras concessionárias que é as-is. Sabe o que é as-is? Do jeito que tá. As-is. É do jeito que tá, filho. Não vem reclamar, não. Você comprou assim, você não vem encher meu saco. Vamos ler o que tem na notícia aí. Vamos diversificar, né? Pra gente não ficar muito entender. Põe no Terra. Vamos ver o que o Terra tá falando hoje. É legal que nunca vai ter uma notícia boa nesses portal, né? Turistas são atacados por enxame de abelha no Sri Lanka. Importante notícia, hein, doutor? E o pior que mata. Mata, não mata? Choque anafilático? Choque, eu já vi pessoas disformes, me lembro direitinho, no Miguel Couto. Mesmo? Uma paraquedista caiu no lugar errado numa árvore. Nossa. Ela voltou, ninguém sabia se era pela cara. Tá brincando. Sobreviveu, mas deformada por conta da reação. De abelha. Que tipo de abelha é essa que tem no Sri Lanka? Clica aí, Steph, vamos ver. Abelhas do Sri Lanka. Olha o tamanho das abelhas também, né, velho? Vai mais lá pra baixo pra gente não colocar vídeo, que senão dá copy. Olha lá, ó. Turistas são atacados por enxame de abelha no Sri Lanka. Percebeu o ataque, o homem pede para que a sua esposa não fuja. Porém, depois de tentar se manter calmo, ele logo desiste e também corre. Ele se desloca até uma fogueira para que a fumaça afaste as abelhas. Segundo o relato do casal, ele levou 50 picadas e ela ao menos 30. Moradores disseram que os ataques de abelhas são comuns na área. Por sorte, eles não são alérgicos, o que poderia ter resultado em uma tragédia, que foi o que o senhor relatou, né? Se tem alergia, é muito pior. Olha só. Tem filmado! Põe na tela cheia aí, Steph. Que sacanagem. Porra, eu não... Nossa, ele ficou... Como você ia ficar parado? O cara filmou, velho. Olha que sangue frio o cara teve. Nossa! Gente... Mano, eu saía correndo com certeza. Eu também ia sair correndo pulando no lago. Pô, é urso agora que você tem que parar? Ele desistiu, depois ele correu, não tinha como. Vamos ver. E até que ponto ele aguentou. Nossa, a abelha na câmera, na lente. Meu pai. Segundo do casal, levou 50 picadas. Você é doido. Mas olha, mesmo não sendo uma abelha tão perigosa, eu acho que 50 picadas pra qualquer pessoa já traz consequência, né, doutor? O senhor sabe algum tratamento que o pessoal usa com a picada da abelha? É suporte básico. É entrar com... Depende, que normalmente pode fazer a parte respiratória e tal. É você manter vias aéreas e fazer antialérgico, corticoide. Não, mas eu digo que uma vez me falaram que tinha algum tratamento... sensibilização? Que você faz a abelha te picar. Não, pra eu tava com um problema no joelho, alguma coisa assim. Aí alguém falou pra mim, tem um tratamento de abelhas que você deixa a abelha picar, aquela... sei lá, um tipo de abelha, tem algum tipo... Ouviu alguma coisa desse tipo? Não conheço. Então tomei picada medicina de boteco. Medicina de boteco, isso aí. Pegar uma abelha e combinar com ela, me pica aqui, Tomei picada à toa, então. Sem contar que depois que ela te pica, morre, né? Sim. Parte dela fica. Agora eu realmente não conheço. Olha a outra, essa aqui tem tudo a ver com o debate da mesa. Estrela inchada engole planeta do tamanho de Júpiter em amostra do destino da Terra. Caraca, que bagulho apocalíptico, velho. Você falou que tem tudo a ver com... Tudo a ver, né? Tudo. É a especialidade da mesa aqui. Esse é um bom assunto, porque médico, com certeza, não entende nada disso. Nem a gente. Nem a gente. Né? Deixa eu ver, vamos entender, ó. Em um vislumbre do destino sombrio que aguarda a Terra... Caraca! Os cientistas observaram pela primeira vez uma estrela inchada em sua velhice, engolindo um planeta parecido com Júpiter, ou seja, um planeta que dá algumas vezes o tamanho da Terra.
em seguida expelindo algum material para o espaço em um arroto energético. Que matéria sensacional, velho. Caraca. Pesquisadores disseram nessa quarta-feira que a estrela estava nos estágios iniciais do que é chamado de fase de gigante vermelha, já ouvi falar, que é quando ela vai acabar, né? No final da sua vida útil, pois esgotou o combustível de hidrogênio em seu núcleo e suas dimensões começaram a se expandir. É o que está acontecendo com o universo inteiro, né? Ele está expandindo. À medida que a estrela crescia, sua superfície atingiu a órbita do planeta condenado, resultado no caos. Caraca, vocês já pararam para pensar que isso pode acontecer com um planeta como o nosso e nós não vamos nem entender o que está acontecendo? É, verdade. Que loucura, né? Legal, cara? gostei Aí, coach, dessa matéria aí. Olha essa notícia aqui embaixo. A Argentina descobre traição após vapor do banho mostrar nomes na janela. Cara, isso aí eu vi. Essa. Cara, põe aí, tá interessante isso. Vamos ler mais essa, a gente fecha. Como é que eu vou pôr na janela? Uai, porque o que eu acho que aconteceu? O traidor do marido pode ter feito uma declaração de amor pra mulher ali, tirado uma foto e mandado no zap. Aí ele esqueceu de apagar, quando veio o vapor de novo, mostrou. Não, Não na é verdade isso? apagou, mas não apagou direito, né? Ficou a marca, deve ter sido isso. É, sei e lá, fica né? lá, né? Tava Ah lá. suja, coach. A janela devia estar suja. Aí ele fez lá, passou o dedinho lá, colocou lá, né? Maria, eu te amo. Ah, é que nem carro, sabe quando você fala, me lave? Sim, Tipo, é exatamente isso. É. Olha lá, uma argentina de 29 anos contou em um vídeo nas redes sociais como descobriu que estava sendo traída. E a história viralizou. Segundo Cami Valles, depois do vapor se formar no banheiro, viu os nomes escritos no vidro da janela do quarto. Ah, do quarto. A descoberta ocorreu quando ela estava sozinha. Vivíamos no mesmo apartamento em um quarto com um banheiro. Era uma suíte. Não sei se ele estava trabalhando ou em outro lugar, mas eu decidi tomar um banho. Deixei a porta aberta e eu gosto de tomar banho com água muito quente. O banho provocou um vapor que saiu do banheiro e invadiu o quarto. Então todas as janelas do quarto se encheram também de vapor, explicou. Vê se tem mais coisa abaixo. O vapor foi no banheiro e apareceu Pegou no vidro do quarto. Sim. No momento que saiu do banheiro, decidiu abrir as cortinas do quarto e então se deparou com a surpresa. No meio da janela havia um desenho com o nome de uma mulher e com o nome do meu ex, além de um coração. Não, velho. Sensacional. Caraca. Foi então que percebeu que estava sendo traída. Não quero nem imaginar por que escolheram escrever isso nesse local. Após descobrir a infidelidade do ex-companheiro, decidiu terminar. A publicação teve mais de 253 mil visualizações e 24 mil curtidas. Olha isso, ela colocou assim, ó, cornuda parte 1, mano, pra postar o bagulho. Hã? Ela meteu Nossa. cornuda parte 1 pra postar o bagulho. Alguém colocou isso, mano? Cornuda? É, tava aqui na hora que a gente não. baixou aqui. Mas Coitada não sei da o que menina. Não é, mano? Que dó. Olha, ela é uma mulher traída, porque corno, pra mim, é quem aceita. Também acho. É. Então ela só foi traída, não vamos tirar ela com isso, né? Coitada. Que incrível, né, doutor? As notícias do dia aí, né? Super relevantes. Como vai? O senhor vê como impactou o seu Mudou dia? a nossa vida. O senhor vê como o seu dia, a partir de hoje, foi transformado, essas notícias, né? Pessoal, lembrando, isso aqui é um oferecimento da Authority, a melhor loja de seminovos de Orlando e região. Entre em contato com os caras, tem todos os endereços dele aí e fala que você viu aqui no DR, que eu acho que os caras vão... que algum benefício eles vão te dar lá. Aham. Por favor, né? Viu, Júnior? Pelo menos um tanque cheio no carro você entrega pra esses Você tá caras na hora que eles ferrado, a galera comprar. vai, ele vai ter que dar. Azar, ele tá na esse conta da vídeo. Authority aí. Doutor, queria de verdade agradecer, do fundo do meu coração, o tempo do senhor. Pô, incrível poder aprender um pouco aqui. Dora também pode se despedir dele já. O senhor tem a câmera aberta aqui pra comentar o que o senhor Muito quiser, mandar um obrigado. abraço Acho que a gente pessoal. tem que marcar aqui mais vezes, Eu acho porque também. a gente tem muitas dúvidas Aham. do coração aqui. Eu que agradeço o convite. Eu vim realmente meio tenso para ver o Sim. que me esperava e me senti super à vontade aqui Que bom, com a gente fica vocês. feliz. E Muito falei obrigado. até mais do que normalmente eu falo. Eu não sou tão falante assim, não, nem conto muita história. Eu conto assim, tô com o João sozinho em casa, eu conto essa história para ele, Sim. mas me senti bem e eu que legal. agradeço. E vamos com certeza nos encontrar mais vezes, Com ou certeza. aqui ou em outro Sim. lugar. Maravilhoso, E com foi certeza. um prazer. Tá Obrigado, legal. E doutor. quando tiver esse produto, quando tiver já Aí, já pode voltar aqui de novo. né? engatilhado, eu vou te mostrar que realmente eu acredito que Então, ele... quando ele for lançado, o espaço está aberto pra gente vir Também. discutir sobre a gente sobre se o fala produto. que eu acho que ele realmente tem um campo muito grande Legal, legal. para ser Muito discutido, bom. principalmente vocês que mexem Sim. com nutrição, com a parte física. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito Foi obrigado. um prazer. É isso aí. E é Pode isso. encerrar. Gente, muito obrigado quem ficou até agora. Um beijo. Fui. Tchau.